O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo vê-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Estamos reunidos mais uma vez, enquanto comunidade de fé, para celebrar a festa da partilha da palavra, da Eucaristia e da vida. E a liturgia de hoje vai nos mostrar com clarividência que toda vez que nós partilhamos, acontecem milagres. É o que vamos poder perceber nas leituras, de modo especial a primeira leitura e o Evangelho. Na primeira leitura do segundo livro dos Reis, Eliseu ganha 20 pães de cevada. E ele, ao receber aquela doação, ele quis distribuir aqueles 20 pães com todos que ali estavam. E eram mais de 100 pessoas. E por quê? Ele se dispôs a partilhar aqueles poucos pães, o milagre aconteceu. Todos ficaram saciados e ainda sobraram. O Evangelho nos narra o mesmo.
é o capítulo 6 de São João. Aqui um breve comentário. Durante todo este ano, chamado de ano B na liturgia, nós estamos meditando aos domingos o Evangelho de Marcos. Mas como o Evangelho de Marcos é o mais sintético de todos os evangelhos, ele não daria para percorrer todo o ano, razão pela qual, nesses domingos, a partir de hoje, durante 4 domingos, nós vamos ter o Evangelho de São João, sempre o capítulo 6, que é uma narrativa sobre Jesus, o pão da vida. Hoje começa o Evangelho de São João, capítulo 6, com a multiplicação dos pães. E Jesus realiza esta multiplicação dos pães e realiza um milagre ainda maior do que aquele que acontecera lá no Antigo Testamento com Eliseu. Porque lá eram 20 pães para saciar 100 pessoas, e ainda sobraram. Aqui são mais de 5.000 homens, e apenas 5 pães e 2 peixes. Na nossa representação aqui, tem mais pães e mais peixes. Tem ali 6 pães e 3 peixes, mas o Evangelho nos fala de 5 pães e 2 peixes. E o milagre novamente aconteceu. Mas aconteceu, conforme o Evangelho nos narra, porque quem tinha aqueles poucos pães e peixes, decidiu também distribuir. Quando Jesus disse para partilhar. E porque aquela criança que estava com os pães abriu o coração para partilhar, Jesus abençoou os pães, deu graças a Deus e mandou que fossem distribuídos. E naquele momento aconteceu o milagre. Todos ficaram saciados e ainda sobraram. Sobraram tanto que Jesus ainda disse: recolhei tudo aquilo que sobrou, porque não se pode desperdiçar. O grande ensinamento que nos dá Jesus no Evangelho, primeiro, é que é preciso partilhar. Toda vez que nós nos dispomos a partilhar, milagres acontecem. Segundo, que ao partilharmos, nós estamos fazendo com que todas as pessoas sejam saciadas. Deus não quer que ninguém passe necessidade, que ninguém passe fome, que ninguém tenha sede. Razão pela qual diz o Evangelho que Jesus foi para outra margem do mar de Tiberíades. Quando Jesus sai do seu lugar, da sua família, onde estava bem com os seus discípulos, e vai para outra margem do mar de Tiberíades, ele quer mostrar que muitas vezes nós ficamos acomodados e é preciso que nós tenhamos a coragem de sair, conforme o Papa Francisco insiste. Precisamos ser uma igreja em saída, precisamos ir ao encontro de quem está faminto, de quem está sedento. E Jesus olhou para aquela multidão que lá estava e viu que eles estavam sedentos e famintos, sedentos da palavra, e Jesus começou a evangelizá-los, anunciando a boa nova do reino. A sua palavra
os fortalecia, a sua palavra alimentava os seus corações, a sua palavra dava um novo sentido à vida e fazia com que o coração deles pudesse ficar ardendo de alegria e paz. Mas Jesus percebeu que eles precisavam não só do pão da palavra, precisavam também do pão que sacia a fome, como todos nós precisamos. E Jesus realiza aquele milagre para que todos ficassem saciados e para nos ensinar que é preciso aprender a partilhar tudo que somos e temos, porque tudo aquilo que Deus nos deu e nos dá é não somente para o nosso bem, mas para o bem de todos os filhos e filhas, para o bem de todas as pessoas. E Ele quer que todas as pessoas vivam na dignidade de filhos e filhas. E por isso Ele não quer que ninguém passe fome. E muitas vezes a fome acontece no mundo porque alguns acumulam demais, preocupam em acumular demais e, consequentemente, roubam daqueles que nada têm. É preciso que nós aprendamos a lição da partilha. Evidentemente, se apenas uma pessoa partilha o que tem, ela não vai conseguir saciar a fome de todo mundo. Mas quando nós começamos a partilhar, e todos decidem a partilhar conforme Jesus ensina, aí sim o milagre acontece. Ninguém vai passar necessidade, porque Deus criou tudo para o bem de todas as pessoas. Esta passagem do Evangelho, que é uma introdução a toda a reflexão que São João vai nos apresentar no capítulo 6 sobre Jesus, o pão da vida, que é aquele que sacia, não só com o maná, que alimentou o povo no deserto, e depois, novamente, eles tiveram fome, mas Jesus nos sacia com o pão que vai nos alimentar para sempre, para a vida eterna. E é este pão que nós devemos buscar, conforme os discípulos: dai-nos, Senhor, sempre deste pão. Este pão que vai nos saciar para sempre. Na reflexão de hoje, João já nos apresenta 3 gestos de Jesus que são uma introdução à Eucaristia. Quando Jesus viu aqueles poucos pães e peixes, o que ele fez? Ele os abençoou, ele deu graças a Deus porque providenciou aqueles poucos pães e peixes e depois mandou distribuir. É o que realizamos na Eucaristia, é o que Jesus vai realizar ao celebrar a ceia com os discípulos e ao instituir a Eucaristia. Na Eucaristia, nós abençoamos o pão, nós rendemos graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, a começar pelo dom da vida, o dom do trabalho, todos os frutos que Ele nos permite conquistar. E depois Ele ensina que nós devemos também partilhar, porque ao partilhar todos serão saciados e ainda vai sobrar. E atenção, aquilo que sobra não pode nunca ser jogado fora. Nós devemos aprender a não desperdiçar nada, porque tem pessoas que passam fome. E quando nós desperdiçamos, e quando nós acumulamos, nós é que estamos provocando a fome
de tantas pessoas. E na segunda leitura, São Paulo, escrevendo à comunidade de Éfeso, ele mostra que, uma vez batizados, todos os membros da comunidade e também nós, uma vez batizados, nós formamos um só corpo, isto é, uma só família. E por isso devemos viver unidos, sempre em comunhão. E devemos aprender a fazer a comunhão de tudo. Por isso que é importante também saber partilhar tudo que somos e temos com os irmãos e irmãs. E São Paulo nos apresenta uma receita de como viver em comunidade, como viver bem na família, como viver bem sempre unidos. Ele diz, primeiramente, é preciso cultivar a humildade. É preciso igualmente ser paciente, manso, tolerante com todas as pessoas, sabendo que as pessoas são diversas, porque nós somos como os membros do único corpo, em que Jesus é a cabeça, e todos nós somos membros deste corpo. Todos os membros são importantes, mas são diferentes, e todos têm a sua missão, têm a sua função. E assim nós também temos a nossa missão no mundo. E por isso precisamos respeitar o que é diferente de nós. E saber que cada um e cada uma vai fazer a harmonia deste corpo, se nós soubermos viver em comunhão, partilhando, desde o saber que Deus nos deu, até os bens também que Ele nos proporciona, com a graça do trabalho que temos. Vamos pedir a Deus nessa Eucaristia, a graça de entender que toda vez que nós partilhamos, o milagre acontece. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor, dele nasce a caridade, dom maior, mais importante, nele enfim achei radiante minha vocação, amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu